Hebreus 11, versículo 17. Diz o seguinte: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi o quê? Provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Nós vamos parar aqui hoje a nossa parte que nós vamos falar nessa mensagem está aqui. E olha que nós estamos falando sobre Abraão faz quanto tempo? Faz umas 3 semanas já, não é isso? 2, 3 semanas. Nós temos falado sobre Abraão, na semana passada nós falamos sobre Sara. E aqui é um episódio muito bonito da Bíblia, que eu creio que você já conheça. Abraão, então, recebeu o seu filho da promessa, correto? Recebeu ou não recebeu? É o que Abraão mais queria, era ou não era? É o que Abraão mais queria. Ele tinha posses, ele não pedia posses, ele pediu o quê? Um filho, uma descendência. Ele queria que tivesse filho dos seus filhos, e ele recebeu uma promessa de Deus dizendo que ele seria uma nação. Sai da tua terra, da tua parentela, de onde você está, e vai para um lugar que eu irei te mostrar, e ali você será uma nação. Então Abraão, obedecendo a Deus, como sempre obedeceu, partiu naquela cidade que ele estava, em Ur dos Caldeus, perto da sua parentela, e foi para uma terra que ele não conhecia. Chegou o ponto, passando os 25 anos da promessa de Deus, Deus foi lá e fez que a promessa se cumprisse. Então estava aí o filho unigênito de Abraão e de Sara, os dois juntos, que até então teve Ismael antes, mas foi com a outra concubina. Mas então teve Abraão, filho da promessa, Isaque, coisa maravilhosa de Deus. Até chegar a um certo ponto que Abraão começou a ligar mais para quem? Para Isaque. Mas era o filho, você fala assim comigo, mas era o filho da promessa, e ele estava feliz, ele estava contente, ele estava alegre, porque era o filho da promessa de Deus. A sua descendência estava garantida. Então Deus faz o quê? Pede a ele o quê? O filho. O que ele tanto amava. Você vê que Deus ainda fala de um jeito, fala assim, olha, é o filho que tu amas, aquele mesmo, aquele que você tanto queria, que você tanto esperou, aquilo que você tanto esperava, é esse que eu quero. E eu quero porque eu decidi agora que eu preciso que você ofereça um sacrifício. A que ponto chegou? Porque Abraão já não estava mais ligado com Deus diretamente, porque Abraão começou a olhar mais para a bênção do que para o abençoador. E quantos nós, às vezes, nós estamos assim, na nossa vida, nós queremos tanto uma bênção de Deus, nós queremos tanto coisas maravilhosas de Deus, e coisas maravilhosas Deus tem para dar, não tem? Tem ou não tem? Deus tem coisas maravilhosas para nos dar, e Ele está sempre disposto a nos abençoar, mas, porém, todavia, entretanto, nós temos o quê? Que primeiro, o buscar. Não é os tesouros, mas primeiro, Deus. Ele fala o quê? Buscar primeiro a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Não é isso que nós temos que buscar primeiro a Deus? Porque nós não podemos ajuntar tesouro, mas ele fala, olha, tem um tesouro maior, tem algo maior. O que é esse algo maior que nós temos que buscar? É Deus. Deus está sempre aí para nós o quê? O buscarmos. Então tem gente que às vezes estamos ligando mais para a bênção do que para o abençoador, aquele que nos abençoa. Então nós buscamos, nós buscamos a Deus, mas nós buscamos a Deus por causa da bênção às vezes, porque nós queremos a bênção. Então você tinha Abraão, que ele estava ali naquela situação. Chega um ponto, Deus fala assim, Abraão, vamos fazer o seguinte, pega esse filho da promessa, aquilo que você tanto queria. Vai lá no alto do monte e oferece Isaque. Então você vê que naquela época, quando era oferecido o boi, o animal, a jugular dele era cortada e ali ele era posto em holocausto, queimava até os ossos. Era para sobrar nada. Então você imagine a cara de Abraão numa situação dessa. Você imagina a situação que foi para Abraão fazer tal situação. Mas Abraão tinha uma coisa com Deus. Abraão é chamado de quê?
O pai do quê? Da fé. Então nós vamos ler lá em Gênesis 22. Abre aí na sua Bíblia. Gênesis 22. Lá no iniciozinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Gênesis 22, nós vamos começar no versículo 1. Diz o seguinte, já acharam? E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a quem? A Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardalhou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos o quê? Tornaremos o quê? A vós, então nós iremos voltar. Então você imagina a situação, nós recapitulando, Abraão foi, Deus chamou ele e falou, olha, Abraão, eu preciso que você faça uma situação, porque as coisas perderam um pouco a linha, porque você está tão ligado no seu filho, você está tão ligado na sua bênção que eu te dei, que você esqueceu quem te abençoou. Você esqueceu quem foi fiel na sua promessa. Você esqueceu aquele que te deu todas as coisas que você tanto sonhava, você tanto queria, você esqueceu. E quantos de nós, às vezes, não estamos esquecendo disso? Daquele que nos dá a vida, daquele que coloca o oxigênio todos os dias nos nossos narinos, nos nossos pulmões, para que nós possamos estar vivos. Mas nós esquecemos. Nós apenas queremos a bênção, nós apenas queremos uma situação favorável a nós. Nós deixamos de nos importar com o que é o principal, que é Deus, do nosso relacionamento com Deus, mas a nossa cabeça está tão vidrada, às vezes, no que nós temos que conquistar. Que você já sai de casa e fala assim, não, mas hoje eu tenho que conquistar isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Mas primeiro nós nem oramos a Deus quando saímos de casa. Nós nem perguntamos a Deus, Senhor, o que Tu queres de mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Conforme é a Sua vontade eu irei fazer. Mas nem assim nós estamos. Porque nós estamos seguindo os nossos próprios interesses. Aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos dá o quê? Vontade de fazer. E nós esquecemos que temos um Deus grandioso, maravilhoso, que é fiel para cumprir as suas palavras, até mesmo quando nós não cumprimos a nossa. Porque tem gente, quantos já deve ter visto isso, tem gente que é assim, às vezes a pessoa fala o seguinte, mas antigamente, vou fazer uma campanha de 7 semanas, 7 semanas de oração, para a minha família, porque eu quero buscar pelo meu filho, porque o meu filho precisa de uma renovação, meu filho precisa de uma mudança, eu vou orar. Na segunda semana, conquistou a situação, ali está vivendo aquela coisa boa que ela tanto queria, ela para de orar, porque era só até conquistar o filho. Conquistou o filho, já acabou. Conquistou o que ela queria, que era um emprego, ela esquece Deus por causa do emprego. Para Deus orar para Deus agora não faz mais sentido, porque só fazia sentido quando eu queria alguma coisa. E quando eu quero alguma coisa, eu oro. Mas quando eu não quero, eu não oro. Nós ficamos calados, nós deixamos a nossa vida com Deus de lado, porque nós estamos buscando somente a bênção. Nós queremos ser abençoados por Deus. E isso é maravilhoso, e todos nós somos abençoados por Deus, mas nós temos que estar ligados primeiro com Deus. Nós temos que quem? Buscar a Deus em todos os momentos. Não é só no momento difícil que nós temos que buscar a Deus. É no momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo.
Mas nós temos que ter um relacionamento com Deus. Você vê que Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, ele já diz o quê? Eis-me aqui. Abraão já conhecia, ele já sabia, mas ele estava deixando de lado por causa daquilo que ele tinha conquistado. Para ele, tipo assim, conquistei tudo que eu queria, então agora já está bom. Mas não, Deus quer o quê? Relacionamento com você. Deus busca se relacionar com você. Deus quer te chamar de o quê? De amigo. Olha que coisa interessante, que ele fala, olha, e disse a Abraão aos moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, iremos voltar. Ele fala, olha, tornaremos a vós. Então Abraão estava o quê? Com uma fé imensurável, né? Porque ele estava esperando que acontecesse alguma coisa. Porque ele confiava em quem? Em Deus. Porque Deus pede para ele o que mais era o principal da vida dele, que era o seu filho, aquele que ele tanto amava, que ele tanto queria. Mas ele tinha certeza, não sabia como, mas ele tinha certeza que os dois iriam voltar. Tamanha era a fé de Abraão. Você vê que ele vai até o último momento. Não vou ler o resto da história, depois você lê na sua casa. Mas você vê que ele vai até o último momento. Momento que talvez já seria ali de levantar e matar e chegar ao ponto de fazer o que ele não queria. Mas ele estava disposto a fazer isso porque ele queria agradar primeiramente a quem? A Deus. Quando nós queremos agradar primeiramente a Deus, nós deixamos o que nos atrapalha de lado. E não estou falando de você pegar seu filho e fazer a mesma coisa, não tem nada a ver com isso. Mas é você saber entender o quê? Que primeiramente é quem? É Deus. Deus sobre todas as coisas. Se nós temos que estar alinhados com Ele, nós temos que estar sempre buscando o adorar. Nós temos que estar sempre buscando o quê? A agradar a Deus, a orar a Deus, a ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ser fiéis a quem? A Deus. Ele é fiel a nós. A palavra dele não há mentira nenhuma. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas nós temos que estar sempre buscando a Ele. Colocarmos nossa vida, entendermos que as bênçãos vêm dEle. Tudo que nós temos vem de quem? De Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Se Jesus não tivesse morrido por nós, o que seria de nós hoje? Hoje você está aí com a Santa Ceia, você vai participar dela? Você vai pegar o pão e o sangue de Cristo. Você vai participar, você vai comer, vai beber. Mas olha o sacrifício que Ele fez por todos nós. Olha o que Ele fez, que é imensurável o sacrifício que foi, mas tinha um propósito. E tudo que Deus faz na nossa vida é para um propósito. Por isso nós não devemos deixar de quê? De buscar a Ele. Porque Ele sabe o caminho melhor para nós, Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe qual caminho você deve andar, qual caminho você deve seguir. Não um caminho que nós estamos vendo, que nossos olhos às vezes são mentirosos. Nossos olhos talvez são enganosos. Para Abraão talvez estava tudo certo, estava tudo mil maravilhas, porque a promessa estava cumprida. Eu estou bem, estou feliz, pronto, eu já posso até morrer, porque o que eu queria está feito. E muitas pessoas às vezes estão assim na igreja. Muitos de nós às vezes nós estamos assim porque nós viemos na igreja, nós estamos aqui, Deus nos abençoou, então nós não oramos mais, nós oramos só na igreja. O resto da semana nós esquecemos. Nós esquecemos que temos um Deus que nós devemos orar todos os dias. Todos os dias reserve um tempo do seu dia para orar a Deus. É o seu tempo com Deus. Não é o tempo de mais ninguém, é o seu tempo você e Deus. É você e sua família, reúna com eles e ore com eles. Fortaleça eles na fé. Fortaleça eles na comunhão com Deus. Porque primeiramente é Deus. Deus é o primeiro lugar das nossas vidas. Só mediante a fé que Deus vai operar. De nós colocarmos Ele em primeiro o quê? Lugar. Lá em Tiago 2, abre na sua Bíblia aí, Tiago capítulo 2. Tiago 2.
Está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus que você estava antes. Tiago 2, 21. Já acharam? Diz o seguinte: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que? Pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. E cumprindo-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi imputado isto como o quê? Justiça. E foi chamado o amigo. Olha que coisa interessante. Então ele fala, olha, não foi aqui comprovado que por causa das obras de Abraão, daquilo que ele creu, aquilo que ele acreditou, de aquilo que ele deu, que ele mais queria, que ele mais ansiava, aquilo que ele tanto protegia, ele deu para Deus. Ele entregou aquilo que ele mais amava. E isso que fez o quê? Foi as obras. Quando nós deixamos as coisas que nós tanto gostamos, e agora eu estou falando no sentido daquilo que você tanto gosta de fazer, mas que você sabe que não agrada nem um pouco a Deus isso que você faz. Mas você gosta, você deseja, você quer fazer, você deseja tanto fazer, mas se você não fizer, você não se achega para perto de Deus. Se você não abandonar isso, aquilo que você tanto gosta, aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto deseja, tanto na sua vida, mas se você não abandonar isso, você não se torna o quê? Amigo de Deus. Você vê que somente pela fé que ele fala, olha, ele foi chamado amigo de Deus. Somente depois de todas essas situações, de tudo que ele passou, tudo que ele comprovou, aquilo tudo que ele viu, ele teve que passar. Ele teve que passar por situações que ele não gostava, que ele não queria, mas ele passou. E somente assim, você vê que foi um teste de Deus. Deus testou Abraão. Deus falou assim, eu quero ver até onde ele vai por minha causa. Será que Deus está falando isso com você hoje? Até onde você vai por causa de Deus? O que você tem que abandonar, que Deus está mandando você abandonar faz tempo, e você não abandona o vício, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que te afastam de Deus, que Ele está falando, abandona. Tira isso da sua vida. Não deixe que isso mais te atrapalhe de viver o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que isso atrapalhe a nossa relação. Porque você se enfraquece nas coisas da carne e muda totalmente o sentido. Você para de orar. Você para de fazer as situações. Às vezes você até está desanimado para vir para a igreja, porque o vício, aquela coisa que você tanto deseja, que você tanto quer, você fala assim, mas às vezes a pessoa bebe, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, ou é outras coisas, a pessoa começa a fazer e ela fala assim, não, eu já até fiz hoje, não vou na igreja mais não. Eu já fiz besteira já, não devia ter feito isso, já que eu já fiz, eu não vou para a igreja. A pessoa começa a fazer o quê? A desanimar, a perder a fé e a esperança em Deus, porque ela tem algo que prende ela, algo que está afastando ela dos caminhos do Senhor. E o que mais Deus quer é o quê? Relacionamento. Ele queria matar o filho de Abraão? Ele não queria matar Isaac. Mas você vê, ele testou a fé de Abraão. Ele falou, deixa eu ver o quanto ele acha que eu sou para a vida dele. O quanto ele me quer. O quanto que ele deseja me obedecer. A obediência a Deus gera o quê? Gera bênção. Se nós não somos obedientes à palavra de Deus, obedientes naquilo que Deus nos manda fazer, nada vai poder ser gerado de nós. Nada vai poder ser gerado na nossa vida se nós não somos obedientes naquilo que Deus nos manda fazer. Você vê que Abraão não sabia o que ia acontecer. Quer dizer, ele sabia que ele teria que chegar lá e fazer o holocausto. Mas ele falou com os homens o quê?
Nós vamos, mas nós iremos voltar. Então, o que vai acontecer no alto daquele monte, eu não sei, mas nós iremos voltar. E só Abraão sabia daquela situação. Ele pega e ele fala o quê? Vou fazer um holocausto a Deus, uma oferta a Deus. E sobe ele e o seu filho. Muitos retratam o filho de Isaac na infância, mas ele já era um adolescente, um adulto, chegando naquela maioridade, assim, dos seus, creio eu, dos 17, 18 anos, já era mais um moço. Mas você vê que ele chega a certo ponto, ele fala, olha, eu vou cortar a jugular agora, porque para ele priorizava o quê? As coisas de Deus, a fidelidade dele a Deus. O que nós estamos priorizando na nossa vida? Nós estamos priorizando nosso trabalho, nós estamos priorizando as coisas que não vêm de Deus, nós estamos priorizando as coisas que tiram nosso tempo de estar, às vezes, em comunhão com Deus. Porque talvez você fale assim, não, mas eu venho para a igreja, ou então fala assim, não, mas a igreja é longe, não dá para me ir. Mas o seu relacionamento com Deus, você pode fazer de qualquer lugar, de qualquer situação. Você está na igreja aos domingos, maravilha, mas durante a semana não dá? Mas como é que é na sua casa? Como é que você é no seu trabalho? Porque Deus busca relacionamento. Deus quer relacionamento. Como é que nós estamos nesse relacionamento? Tem pessoas, às vezes, que talvez você fale assim, o meu filho não me liga faz uma semana, meu filho fica 2 dias sem me ligar, 3 dias sem me ligar. Você já fica chateado, né? Você que é mãe, você vai falar assim, não, meu filho fica 2 dias sem falar comigo, não pode. E quantos dias nós estamos sem falar com Deus? Porque nós deixamos o nosso relacionamento com Ele de lado. Nós priorizamos as outras coisas. Nós priorizamos até a bênção que Ele nos deu. Você fala assim, não, eu queria tanto uma casa. Nossa, Deus, eu queria tanto uma casa. E eu queria no condomínio, porque eu queria coisa chique. E Deus te ajudou, Deus te abençoou, você teve força, energia, você conquistou, você lutou, e você conquistou a casa que você tanto desejava. E você esqueceu das outras coisas? Você esqueceu de quem te dá o fôlego da vida todos os dias? Você esqueceu daquele que te deu força, daquele que abriu o seu conhecimento, daquele que te ensinou, aquele que te mostrou qual caminho você deve seguir? Nós esquecemos, nós deixamos de lado. Nós começamos a viver aquilo que nós queremos tanto viver, nós esquecemos das coisas de Deus, nós esquecemos daquilo que Ele nos colocou para a nossa vida, para ser uma bênção, para ser uma coisa boa, mas nós esquecemos de Deus, nós esquecemos do nosso relacionamento. Que nem eu falei, muitas pessoas às vezes ficam chateadas com alguém da família porque não fala há muito tempo. Nós estamos quanto tempo sem falar com Deus? Nós ficamos quanto tempo? Não é somente, lembre-se, não é somente o ato de você vir na igreja e eu chegar aqui no domingo e você falar com Deus, mas Ele quer isso todos os dias. Você lembra de Adão? Lembra? Você lembra no Jardim do Éden, a história? O que acontecia com Adão? Lá conta que Deus descia todos os dias ao final da tarde, não é isso? Para falar com quem? Com Adão. Todos os dias, Deus descia. Então Ele quer o quê? Relacionamento o quê? Todos os dias. E Ele descia para falar com quem? Com Adão, aquilo que Ele criou, aquilo que veio do pó da terra, aquilo que Ele fez. Deus nos fez também. Ele quer falar com você todos os dias. Olha que privilégio você tem de falar com Deus todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Você tem o privilégio de falar com Deus todos os dias, Ele vai falar com você todos os dias, se você se colocar à disposição e ser fiel a Ele. Ele fala com você todos os dias da sua vida. Ele está disposto, Ele quer, Ele deseja. Foi para isso que nós fomos feitos. Você foi feito para isso. Tanto que Adão, o nosso primeiro da criação, fazia isso todos os dias. E Ele quer fazer isso com você também todos os dias. Nós somos a continuação. Ele não quebrou esse laço. Muito pelo contrário, quando Jesus fez, ainda reafirmou a aliança dele conosco. Você vê que ele fala o quê? O véu se rasgou. Antigamente colocaram ele numa arca da aliança. Só quem estava perto da arca
Mas ele falou, não, eu não quero isso, não é só isso não. Então o véu do templo se rasga e deixa, eu quero falar com todos eles, porque o Espírito Santo, meu Espírito Santo vai estar o quê? Dentro deles. Olha que coisa maravilhosa Deus quer. Porque Deus sempre quer o quê? Relacionamento. Deus sempre busca se relacionar conosco. Ele quer prioridade nas nossas vidas. Nós estamos prioridade dele? Com certeza. Mas você tem colocado Deus como sua prioridade? Em primeiro lugar? Buscar em quê? Em primeiro lugar o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Deus viu que Abraão entendeu e compreendeu e falou assim, vou obedecer a Deus até o final. Você vê que ele começa obedecendo a Deus, ele sai da tua terra, da tua parentela, e ele vê que as bênçãos vêm acompanhando. Porque ele vai enriquecendo cada vez mais. As coisas vão acontecendo. Ele tinha uma promessa de Deus e confiar na promessa de Deus. E as coisas vão acontecendo na vida dele. Até o momento que ele conta, e acontece o que aconteceu com Ismael, mas depois o anjo chega, como a gente viu de Sara semana passada, mas o anjo chega e fala assim, por que vocês estão rindo, o que vocês estão fazendo? Tem uma promessa de Deus, ele vai cumprir. Mas Abraão sempre teve que o quê? Obedecer. Abraão sempre teve que obedecer. Sempre foi um sacrifício para Abraão. Por quê? Você vê que ele sai da tua terra, da tua parentela. Sai para um lugar que eu iria te mostrar. Então sempre foi uma vida de quê? Sacrifício. Abraão, ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que Deus queria para a vida dele. Nós estamos fazendo o que Deus quer para a nossa vida ou o que nós queremos fazer? Se Deus mandar fazer alguma coisa agora, você faz somente se você gostar, ou você faz porque Deus está mandando? Porque tem muitas pessoas que Deus já mandou perdoar. Tem muitas pessoas que Deus já falou assim, libera o perdão. Eu sei que Ele te machucou, eu sei que Ele fez algo com você, mas libera o perdão. Mas isso é o quê? É o sacrifício. E a pessoa fala, não, mas eu não vou fazer isso. A pessoa que fez isso foi mal comigo, ela não deveria ter feito. E você acha que Deus não sabe disso? Mas Ele está falando o quê? Você quer o quê? Relacionamento? Você quer se relacionar comigo? Você quer falar comigo e quer que eu te responda? Tem coisas que você vai ter que abrir mão. Tem coisas que você vai ter que deixar para lá. É deixar o orgulho, é deixar a soberba. É deixar aquilo que te atrapalha de estar mais perto de Deus. Aquilo que te atrapalha de buscar cada vez mais de Deus e estar cada vez mais perto daquilo que Deus tem para você. Mas às vezes é o perdão. O perdão está aí. Se não perdoar, se não colocar na sua cabeça, no seu coração aqui, você precisa perdoar a pessoa que te fez algum mal. Ou você precisa pedir perdão para alguém que você fez mal há muito tempo. Se não fizer isso, a vida não vai andar. Porque as coisas de Deus é conforme Deus manda, a palavra de Deus manda. Nós temos que o quê? Obedecer. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, olha que coisa interessante que ele fala lá. Abre a sua Bíblia, Deuteronômio 8. É o 5º livro da Bíblia, o Pentateuco. 5 livros principais, o primeiro da Bíblia. É o último livro ali dos famosos 5 da lei. Deuteronômio 8. Ele fala o seguinte, versículo 11. Deuteronômio 8, 11. Guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, habitando-as, e se tiverem aumento as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que coisa terrível que o próprio Deus está falando. Ele fala, olha, não esqueça de guardar quem? O Senhor teu Deus. Não esqueça disso.
Guarda o quê? O Senhor. Guarda no seu coração a palavra de Deus, seus mandamentos, teus juízos. Porque ele está falando o quê? Porque porventura, entretanto, porque às vezes, conforme eu falei, nós começamos a ganhar as coisas, as bênçãos de Deus vêm sobre nossa vida, e nós deixamos Deus de lado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quantas vezes eu falei da pessoa que faz a campanha de oração todo dia. Eu vou acordar todo dia, 5 da manhã para orar, e eu vou orar a Deus porque eu preciso daquilo outro. Enquanto Deus não me der, eu não paro. Porque a pessoa está buscando somente a bênção. E ele está falando, olha, e se tiver aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o quê? O seu coração. Não deixe o coração te tirar do caminho que eu estou te colocando. Não esqueça do caminho da servidão que foi há muito tempo atrás, que você estava na terra do Egito e eu te tirei de lá, mas agora as coisas vão melhorar. Porque no Egito, Deus falou assim, olha Moisés, eu estou ouvindo o gemido do meu povo, o clamor do meu povo, porque eles estão lá sofrendo. No meio da sofridão, nós estamos lá orando, nós buscamos a Deus porque nós queremos uma resposta de Deus. Então nós oramos. Nós oramos a Deus firmemente, Senhor, me dá uma resposta, eu preciso sair dessa vida que eu estou vivendo, eu não posso mais ficar do jeito que eu estou, eu preciso de uma mudança. Nós oramos, mas ele está falando, olha, esse povo não pode esquecer que tudo vem de mim, eu sou o Senhor. Ele está falando, olha, guarda o Senhor, guarda para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Guarda para que não te esqueça, porque quando vier o tempo bom, quando vier a chuva serôdia, quando vier as coisas boas, você não esqueça quem está mandando a chuva. Que você não esqueça quem está mandando a bênção. Que você não esqueça da onde Deus te tirou. Que você não esqueça que somente por causa de Deus é que nós estamos aqui hoje. E é o nome dele que tem que ser o quê? Louvado e exaltado. É somente o nome dele. Ele fala, olha, não te eleve teu coração para que não te esqueças do Senhor teu Deus que tirou a terra do Egito da casa da servidão. Naquela época o povo orava, mas quando passou as situações, passou os 40 anos no deserto, o povo foi conquistando, a coisa foi acontecendo, teve gente que foi afastando de Deus. E tem gente que vai afastando de Deus, que vai conquistando, vai ganhando. Parece às vezes, quanto mais a pessoa ganha, conquista, quanto mais as pessoas às vezes têm, parece que quer o dinheiro, ela tem o dinheiro, e o dinheiro traz o quê? Poder às vezes, né? Você vê que antigamente as pessoas confiavam em Deus, às vezes quando não tinha dinheiro. Deus é meu protetor, Deus é minha fortaleza. A pessoa ganha dinheiro, contrato de segurança. Não é assim que acontece às vezes? Mas Deus não está guardando mais não, agora tem que ter segurança. Mas antigamente confiava em Deus, mas agora é no segurança. Não que seja errado você ter. Mas estou dando um exemplo, que você começa a confiar em outras coisas e deixa de confiar em quem? Em Deus. Nós passamos a confiar em outras situações, talvez no nosso dinheiro, porque agora nós estamos bem. Se nós perdemos tudo, já pensou se Deus fala que igual fez com Abraão? Vende tudo que você tem. Tem um caso muito interessante na Bíblia, não tem? Lembra do homem rico? O jovem rico? Deus falou o que com ele? Vende tudo que tu tem, o quê? E dê a quem? O jovem rico. Senhor, eu guardo os mandamentos. Senhor, eu faço tudo conforme o Senhor quer. Deus falou assim, olha que coisa, Jesus falando, ó, que coisa interessante, muito bom, parabéns. Só te falta uma coisa. O quê? Faço agora. Faça agora o que o Senhor me pedir, eu estou pronto para fazer. Será que Deus não está fazendo a mesma coisa que fez com Abraão? Será que Jesus queria o dinheiro daquele jovem? Mas ele queria o quê? O seu coração. Mas o coração do jovem estava cheio de quê? De luxúria. Ele gostava. O Deus dele era o quê? O mamon, era o dinheiro. O dinheiro para ele trazia poder. Será que Deus queria, já que Jesus queria mesmo o dinheiro daquele jovem? Ou estava fazendo como Abraão?
Até o último momento eu vou te testar. Eu quero saber aonde está primeiramente o seu coração. E ele fala com aquele jovem: vende tudo que tu tens. E aquele jovem aconteceu o quê? Se entristeceu e o quê? Foi embora. Será que nós estamos assim também? Nós estamos entristecidos porque às vezes Deus quer que nos usar, Deus quer fazer coisas, mas Ele falou assim: olha, larga essa situação que está te atrapalhando de viver o propósito de Deus na sua vida. Deixa essa situação de lado, não queira mais isso, não busque mais isso para a sua vida, mas nós estamos às vezes dando ouvido mais às nossas vontades e esquecendo que primeiramente é Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, mas primeiramente é o reino de Deus. Primeiramente é as coisas de Deus. É as coisas que Deus escolheu para que nós possamos viver. Jesus fala: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Ele está falando: olha, aquilo que você tanto deseja fazer, talvez você tenha que abrir mão, porque você vai ter que fazer a minha vontade, aquilo que eu quero para você, aquilo que eu estou ordenando. E Deus quer coisa ruim para você? Você acha que Deus quer coisa ruim para você? Sim ou não? Não. Você quer coisa ruim para o seu filho? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão assim. Você é pai ou mãe? Você quer coisa ruim para o seu filho? Eu ouvi até a irmã contando um testemunho que ela queria tanto que o filho dela passasse na faculdade. Coisa boa de Deus. Todo mundo quer coisas boas, coisas maravilhosas. E nós ficamos o quê? Felizes, não ficamos felizes? Você vê a alegria da irmã contando, o filho dela que passou na faculdade, e a alegria dela, você vê que ela contando com alegria. É maravilhoso isso. Então você imagina o que Deus quer para você, que é ainda melhor. Você imagina o que Deus tem para você, que é ainda melhor. Mas nós temos que o quê? Que obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele é um pai muito melhor do que nós somos. Ele cuida muito mais do que nós cuidamos. Ele quer o melhor muito mais do que nós queremos. Que às vezes nós não entendemos o caminho de Deus, mas Ele tem o melhor para nós. Você acha que Abraão entendeu alguma coisa? Você acha que Abraão, quando pegou seu filho, falou assim: vai lá e você vai ter que degolar ele e tacar fogo nele? Você imagina a situação? Você acha que Abraão entendeu, compreendeu? Nós vamos trazer para o nosso dia a dia. Você acha que talvez você não está entendendo o que Deus está querendo de você? Você não está compreendendo, você está falando assim: mas será que é isso mesmo, Senhor? Mas isso aqui eu não consigo, isso aqui não vai para frente, porque eu não sei o que fazer. Justamente você não sabe, mas se você começar a buscar a Deus, colocar seu coração diante de Deus, falar: Senhor, abre o meu entendimento, que eu preciso entender. Ele vai abrir, Ele vai conceder aquilo que você tanto deseja. Mas nós temos que o quê? Buscar a Deus, se entregar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. As outras coisas nós vamos entender, mas lá na frente nós iremos entender. Abraão não entendeu de início, mas depois que Deus falou assim: ó, para, eu já sei que seu coração está primeiramente focado em mim. Toma aqui um novilho, vai ali, pega ele e oferece como sacrifício. Abraão não estava entendendo, mas depois ele entendeu o que realmente Deus queria. Que nós possamos entender realmente o que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos compreender aquilo que realmente Deus tem para nós. O jovem rico não entendeu, não compreendeu. Ele viu somente o dinheiro. Que nem eu falei para você antes, o que está te atrapalhando de chegar mais perto de Deus? É o seu trabalho? Você está deixando muito tempo o seu trabalho, está esquecendo as coisas de Deus? Deus não quer o seu trabalho, Deus quer você, o seu coração. Ele quer relacionamento com cada um de nós. Ele quer que você entenda, compreenda aquilo que Ele tem para você, aquilo que você vai usufruir, mas somente através da obediência a Deus. Nós não vamos entender, nós vamos compreender. Lá Jesus fala em Marcos 8, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. O que adianta? O que adianta nós estarmos aqui no culto às vezes, mas nosso pensamento está em outras coisas?
O que adianta nós falamos que buscamos a Deus, mas o nosso coração está fechado, magoado, trancado. Nós estamos magoados com outras pessoas, nós não pedimos perdão para aquelas pessoas que nós machucamos. O que adianta? O que adianta nós virmos para a igreja bonitinho, maravilhoso, glória a Deus por isso, você pega a sua melhor roupa e vem para o domingo. Mas o que adianta se nós não estamos mais perto de Deus? Ele quer o quê? Relacionamento. O John Bevere, em um de seus livros, ele fala que a santidade é a ponte para o relacionamento com Deus. Então, quanto mais você for o quê? Santo. Quanto mais você estiver buscando a santidade de Deus, mais perto você está de quem? De Deus. E quando nós vamos, como fazemos para ser santo? Nós deixamos as coisas que nos atrapalham de lado. Nós deixamos aquelas coisas que nos afastam de Deus, aquilo que nos chama para o pecado, aquilo que nos faz olhar para outras situações, menos para Deus. Já imaginou uma ponte? Pensa numa ponte, você está aqui, qual é o nome daquela ponte ali? Júlio Miller. Aquela ponte ali que atravessa para Vaza Grande, não é isso? É isso mesmo. Eu pensei na ponte Rio-Niterói, né? Mas vai que ninguém conhece o Rio de Janeiro ainda assim, né? Eu falei, vou pegar uma ponte daqui que o pessoal conhece. Mas vamos supor que você está olhando para o outro lado dela. Mas para você atravessar, você vai ter que deixar as suas coisas para lá. Porque do outro lado está Deus, é assim na nossa vida. Para você tem que deixar as coisas que te afastam de Deus, para você ir para o outro lado, para você atravessar ela. Nós temos que o quê? Deixar as coisas que nos atrapalham. O que está te atrapalhando? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que está te atrapalhando? Pergunta para ele. O que está te atrapalhando? Que muitas coisas às vezes nos atrapalham. Um dia de trabalho intenso, às vezes você está cansado, te atrapalha, não é assim? Você fala assim, nossa, estou cansado demais, não vou nem orar, porque eu estou cansado. Às vezes você acorda preocupado com a situação. Amanhã, segunda-feira, você acorda já triste, desanimado, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer, vou ter que levantar cedo. Eu estou cansado já daquele emprego, a preocupação, a tristeza bate em você que você deixa as coisas de Deus de lado, você esquece. É isso que tem te atrapalhado. Mas o que Deus está querendo de você hoje? É tirar todas essas coisas para que você possa entender aquilo que Ele realmente tem para a sua vida. E Deus tem coisas ruins? São coisas boas, não são? São coisas maravilhosas, são bênçãos de Deus. Deus deu para Abraão o que ele mais queria, que era um filho. Mas esse filho não poderia atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Porque Deus quer relacionamento. É isso que Ele busca de cada um de nós. Então você possa entender que você tem que compreender que você vai ter que deixar tudo para trás, aquilo que te atrapalha, de viver o propósito de Deus para a sua vida. De viver aquilo que Deus deseja de você, aquilo que Deus tanto quer e almeja para você. Por isso que Ele fala, olha, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga-me. Você vai ter que me seguir, mas você vai ter que começar a negar a si mesmo, as suas vontades, os seus prazeres, as coisas que te afastam de Deus, mas para algo muito melhor, para algo muito maior que você mais imagina que Deus tem para você. Mas deixa de lado, deixa a angústia de lado, deixa o pecado de lado, deixa os vícios de lado, deixa outras coisas de lado e somente há um alvo. E nós prossigamos para onde? Para o alvo. Nós estamos aqui hoje participando da Santa Ceia, algo maravilhoso, algo lindo que Jesus fez por nós. Porque Ele é o nosso alvo. Nós desejamos Ele, nós queremos mais dEle. É assim que nós temos que viver, desejosos, querendo mais de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para você? Você acredita nisso? Lá em Apocalipse 2, versículo 10, ele diz o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Mas ele fala ser fiel o quê? Até quando? Até a morte. Até acabar tudo. Até o fôlego de vida não existir mais. Mas ele fala, seja fiel.
Deus está buscando o quê? Fidelidade, relacionamento de nós para com Ele. Buscando cada vez mais relacionamento conosco. E eu acho que você não entendeu isso ainda. Porque se você entender, você estaria feliz agora. Você estaria contente. Você estaria alegre. Você estaria dando um sorriso de ponta a ponta da orelha, né? Não é assim que eles falam? Porque se Deus, olha que coisa maravilhosa. Deus quer relacionar com você. Você compreendeu isso? Você entendeu isso? Você vê que ele fala, olha, Abraão passou por todas as provas e isso foi imputado de justiça como amigo de Deus. Você já imaginou se chamar de amigo de Deus? Olha que coisa maravilhosa. Mas é qualquer um que é chamado assim? Não, né? É somente aquele que é fiel a Deus. Aquele que abandona as coisas ruins para viver o que Deus tem para eles. E é esse que Deus abençoa. Porque nós não estamos olhando para a bênção. Nós sabemos que a bênção vem, mas nós estamos olhando para quem? Para Deus. Porque é Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Olhe para Deus. Olhe primeiramente para as coisas do alto. Deixe as coisas. Deus está cuidando. Lembra? Ele é o seu Pai Celestial. Ele cuida de você. Mas busca Ele. Se entregue a Ele. Coloque Ele em primeiro lugar da sua vida. Quando buscar primeiro o reino de Deus. E deixe que as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Se entregue a Ele. Porque Ele vai mudar a sua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, para nós encerrarmos, nós já vamos participar da ceia. 1 Coríntios 4. Ele fala assim, no versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Justo. É uma pessoa justa, não é? Você lembra o que aconteceu com Noé? Nós estamos Noé umas semanas para trás. Deus estava procurando o quê? Um homem justo. E achou quem? Somente Noé. E por causa de Noé, sua família foi o quê? Salva. Então somente um foi o quê? Fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, ele e sua família foi o quê? Foi salva. Olha que coisa interessante para a nossa vida. Nós estamos sendo fiel a Deus. Que se nós somos fiel, os nossos também serão salvos. Porque nós estamos sempre buscando a Deus pela vida de cada um deles. E Deus responde a nossa oração. Porque Ele quer relacionamento. E é somente nele que nós achamos aquilo que nós tanto precisamos para viver. É somente nele. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós tanto precisamos. Mas nós não podemos deixar que nada ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Que nada ocupe o que Deus tanto quer de nós na nossa vida. Nós deixamos o tempo ocupar com certas situações que não deveríamos. Coisas que nos afastam de Deus, que nos colocam para longe de Deus, mas nós estamos, às vezes, olhando somente para o que nós estamos fazendo, o que nós queremos, o que nós desejamos. É o trabalho, é o lazer, é alguma situação, é outra situação, é o cansaço. O que está deixando de lado para viver o propósito de Deus para a sua vida? Deixe de lado. Viva com Deus, viva o propósito de Deus para a sua vida, porque aí sim, Ele irá te recompensar a sua fidelidade para com Ele, a sua obediência. Obedeça a Deus, santifique-se a Deus, busque mais a Deus, e Ele, você pode ter certeza que Ele tudo fará na sua vida. Tudo Ele faz. É como uma mãe, como um pai que se preocupa com o seu filho. Ele também se preocupa com cada um de nós. Não fique você pensando que Ele não é o seu pai, porque Ele é o seu pai. Ele está de olho em você em todos os momentos. Ele está te observando. Ele conhece o teu coração. Não foi à toa que Jesus falou assim, só te falta uma coisa. Para aquele jovem rico. Largue os seus bens, seu dinheiro, doa tudo. Entrega aos pobres. Vem e me segue. Mas aquele jovem ficou chateado, ficou triste. O que Deus está falando hoje para você abandonar, para você largar? Que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Abandone hoje, largue hoje. Se entregue a Deus. Coloque Deus no meu lugar na sua vida, que as bênçãos te alcançarão e te acharão. Mas somente quando Ele for o primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar.
Busque a Ele, se entregue a Ele, que Ele vai te abençoar. Amém?